Se você não conhece ou não costuma ouvir podcasts, saiba que você está perdendo uma forma bem simples, fácil e rápida de adquirir informação sobre qualquer assunto. Um assunto que você goste ou que você queira saber no momento, até aprender sobre coisas novas. A maioria dos assuntos são sobre cinema, cultura pop, história, filosofia. Existem vários podcasts espalhados pelo mundo. Mas hoje eu vou falar dos podcasts que tem aqui em Belém, né? Muita gente pode não conhecer, muita gente conhece. Eu mesmo sou produtor de podcast e ouvinte há muitos anos, né? Eu comecei a ouvir podcast há 4 anos atrás, o Nerdcast. Talvez alguns de vocês conheçam por nome ou tenham ouvido. Mas o primeiro podcast que eu ouvi na vida foi do Nerdcast e por aí. Eu fui ouvindo outros como Rebobinando, Xadrez Verbal, Mamilos e vários outros podcasts que eu achei durante a minha vida. Mas aqui em Belém, a mídia de podcast ainda é relativamente nova, né? Nós estamos começando aí a levantar mais essa podosfera a cada dia. E nada melhor do que divulgar aqui, né? É sempre importante divulgar aí, porque essa podosfera cresce cada dia mais e a gente precisa compartilhar e curtir, comentar para ajudar ainda mais esses produtores de conteúdo, nós produtores de conteúdo, a continuar produzindo, e isso é o mais importante de tudo. Eu separei aqui alguns podcasts durante as minhas pesquisas, vamos, uma historinha rápida. Teve o primeiro evento de podcast que eu fui, junto com o Paulo Lira, que é lá do Pode Falando, nosso podcast aqui do Vamos Falar de Cinema. Para quem está ouvindo no Instagram, é o podcast que eu participo há muito tempo. Lá eu conheci alguns podcasts novos e enfim, coloquei alguns outros aqui que eu conhecia também. A proposta desse vídeo é simplesmente divulgar esses podcasts e falar um pouco sobre eles dos que eu ouvi. Espero que vocês gostem e sentisse ainda mais a vontade de vocês ouvirem e consumirem esse tipo de mídia e, claro, né, apoiar a nossa cena regional, né? Além da nossa cena nacional, apoie também a nossa cena regional, que é para a gente continuar produzindo. E, qual for o do seu interesse, você vai, pesquisa e confere. Eu separei algumas informações sobre os podcasts. E, principalmente, eu separei a descrição que eu encontrei sobre os podcasts, porque, na minha visão, ninguém melhor do que o próprio produtor do podcast para falar sobre ele, né? E o primeiro podcast dessa lista é o Pudimcast. Esse é o podcast apresentado pela Cíntia Pudim, ou Cíntia Macedo. Um beijo, Cíntia. Já conheço ela pessoalmente, né? Já conversamos muito sobre o podcast. E, segundo ela, o Pudimcast debate temas sérios e outros nem tanto, em conversas informais usando arcos, ou seja, grupos de 2 ou 3 episódios para explorar o mesmo tema. Debatemos temas sobrenaturais no Pudim Amarelo e também usamos um formato mais flexível de podcast no Calda Extra, trazendo entrevistas ou conversas informais num formato mais simples que usado no Pudimcast. O Pudimcast é muito interessante, é bem fácil de acompanhar porque a Cíntia é muito irreverente, é uma apresentadora muito boa. Vão lá, confiram e é isso aí. O segundo podcast que eu vou falar aqui é o Barzinho dos Andrade. Se não me engano, ele tem 10 episódios lançados. E ele é apresentado pelo Fábio de Andrade e pelo Lemarque Andrade. Ele é um podcast literário, né? Tem ali, o foco dele é a literatura, mas é muito interessante como eles fazem algumas mesclas ali da literatura com alguns filmes sobre grandes autores como a J.K. Rowling, como o próprio Stephen King. Então é muito interessante acompanhar e, claro, é muito interessante de aprender junto com eles, porque, querendo ou não, é muito didático. Então, vão lá. E segundo eles, é um podcast formato Drops. Os escritores Lemarque de Andrade e Fábio de Andrade discutem diversos temas do meio literário de forma rápida, leve, objetiva e engraçada. Tudo isso com ênfase no processo de escrita. O podcast Barzinho dos Andrade está um tempinho sem lançar episódios. Sendo assim, o Fábio e o Lemarque lançaram um outro projeto chamado O Último Episódio, que teve um episódio sobre... o último episódio mesmo o nome. E o seu primeiro episódio foi lançado, se eu não me engano, dia 27 de setembro. E, segundo eles, é um podcast que pode acabar a qualquer momento, mas não sem antes discutir sobre alguns assuntos cabulosos da cultura pop. E o primeiro episódio deles falaram sobre o piloto automático, né? Personagens que aprendem coisas no piloto automático muito depressa, enfim. Confiram lá que é bem interessante. Já o Coletivo Parquet foi um episódio que eu conheci também no primeiro encontro de podcasts, que eu ressalto aqui é muito importante ouvintes e produtores irem nos encontros, porque lá você conhece novos produtores, a roda de conversa é muito boa e você conhece novos podcasts também. Você está lá no meio de todo mundo e conhece o podcast que você pode até gostar muito de ficar ouvindo o tempo todo. E o Coletivo Parquet
Segundo eles, é um coletivo formado por radialistas paraenses, a Ana Clara, o Léo Bittar, o Lucas Padilha, o Raul Bentes e o Sams, voltado para a produção de conteúdos para a internet relacionados ao universo da cultura. O link vai estar aí na descrição também. O Corimba Meu Filho é outro podcast que eu conheci no primeiro encontro lá de podcasts que tivemos. E nele é um podcast sobre carimbó, essencialmente. É muito interessante porque tem um formato ali bem radialista mesmo, né? O apresentador vai lá, ele começa a comentar um pouco sobre o músico e depois ele solta lá a música pra gente ouvir. Tem alguns convidados que produzem também no carimbó e a gente pode ouvir projetos bem autorais também, né? E isso é muito interessante de fazer e da gente acompanhar. Então, segundo eles, o projeto visa distribuir conteúdo sonoro dessa grande manifestação que é a cultura do carimbó no estado do Pará, produzido na ilha de Caratateua, periferia de Belém, de maneira totalmente independente, com produção de Bruna Suelen, áudio de Lucas de Freitas, apresentação e pesquisa de Hugo Caetano, jovens que acreditam que o carimbó, além de um ritmo musical, é um estilo de vida, já que prega o bem viver em conexão com a natureza de onde vêm seus instrumentos que fazem o carimbó ser basicamente uma música sem eletricidade, como dizia o mestre Verequete, e por isso conhecido como pau e corda, que no cenário da cidade ressignifica essa estética através do reaproveitamento de resíduos sólidos, nessa mesma confecção, só que agora com a natureza urbana, desencadeando um processo de decolonialidade, advinda do contato direto e frequente com os mestres que compõem essa tradição. Esse podcast tem o objetivo de levar o carimbó pau e corda tradicional para o maior número de pessoas possíveis, para que assim compartilhe suas memórias, suas narrativas, sua dinâmica e sua potência no que tange a valorização das raízes afro-indígenas da Amazônia paraense. É uma descrição bem interessante, né? Já te deixa bem instigado a conferir pelo menos um episódio desse podcast. O Nós Compartilha é apresentado pelo Arthur Araújo e, segundo ele, é um projeto que busca reunir profissionais de Belém para debaterem diversas temáticas ligadas a mercado, cultura digital, empreendedorismo, marketing e comunicação. Eu confesso que essa não é muito a minha área, né? Mas escutando alguns episódios dá para aprender bastante ali sobre marketing, sobre empreendedorismo. O Arthur traz uns convidados ali para falar junto com ele e é bem interessante de acompanhar. E temos também o Recomenda Aí, que é um podcast apresentado pelo Lucas Ribeiro. E nele, segundo ele, houve um programa de entretenimento que vai ao ar toda terça-feira. O podcast apresentado por Lucas Ribeiro sempre acompanhado de algum convidado. Tem a proposta de debater e discutir os mais diversos temas, como social, entretenimento, relacionamento, comportamento, enfim, tudo que você pode imaginar. O desafio do programa é sempre envolver a arte no meio de tudo isso. Vai abrindo o bloco de notas porque vão ter muitas recomendações de filmes, séries, músicas, álbuns e tudo que engloba a arte. Tá na descrição, é só acompanhar. Esse, claro, não são os únicos podcasts paraenses, esses foram alguns que eu juntei, tanto no primeiro encontro quanto com alguns contatos que eu tive, pesquisas também na internet e, claro, tem outros podcasts por aí que, por favor, quem conhecer, algum que faltou aí, recomende aqui nesse vídeo, mas temos podcasts aí que pararam de ser produzidos, né, como o Homem Groover, mas que ainda estão ali disponíveis para ouvir. O Homem Groover, que é do Calazans aí, que falava sobre tecnologia e marketing, essas coisas. Também tinha o SaudaCast, que era literário também, fazia reviews de livros, o Web Caverna, enfim. Tem alguns podcasts aqui em Belém que pararam de ser produzidos, mas tem esses que estão na ativa, valem muito a pena de conferir. E, por favor, né, confira lá o Pode Falando, desse garoto aqui que vos fala, que é muito importante também para a gente continuar produzindo, ter esse feedback, esse contato com o público, é de extrema importância. Então, não é fácil produzir podcasts, tá ali postando toda semana, mas é algo que a gente gosta de fazer, faz com muito carinho. Tenho certeza que todos esses produtores de podcast fazem com todo o carinho e cuidado do mundo. E isso é o mais importante, ter ali um conteúdo que você sabe que teve um esforço para ser feito. E isso é o que importa, ter um conteúdo verdadeiro.
Desde já, agradeço por ter visto esse vídeo. Eu vou deixar o link do Instagram de todos esses podcasts, onde ele esteja disponível. E para quem está aqui no YouTube, comente, compartilhe, se inscreva, porque vai ter mais vídeos desse tipo. Estou tentando fazer reviews de livros também. Como vocês podem ver aqui, tem um bocado de livro para ler. Mas compartilhe, comente, se inscreva nesse canal aqui, que ele ainda vai continuar ativo. Vou fazer alguns reviews de outras coisas também, principalmente falando mais livremente sobre filmes e séries, hein? Valeu!